Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Dica Rápida. A dica rápida que eu trouxe para falar para vocês hoje aqui é um pouquinho sobre atrito. E é importante essa dica rápida porque tem muita gente que acha que atrito é só Mi vezes A normal, sem saber o que é o Mi, sem saber olhar normal e também não é tão simples assim. Vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa que eu vou colocar para vocês aqui é o seguinte. Quando eu falar de atrito, tem muita gente que fala que o atrito é uma força contrária ao movimento. E isso não é verdade. O atrito não é contrário ao movimento. Pelo contrário, se você pensar em terceira lei de Newton, ação e reação, o atrito pode ser a favor do movimento. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Eu vou pegar o meu celular e a minha prancheta. Teoricamente, não tem atrito entre esses dois. Agora, porque está todo mundo parado. Se eu movimento a minha prancheta, o meu celular se movimenta junto. Eu não estou aplicando força no meu celular, então quem está fazendo com que ele se movimente é o atrito entre ele e a folha, que não existia no começo, passou a existir quando eu comecei a movimentar o sistema. Então, naquele caso, o atrito foi a favor do movimento. Então, muito cuidado com isso. O atrito, ele é contrário, agora eu posso dizer, ele é uma força contrária ao escorregamento, ou seja, uma superfície escorregar sobre a outra, beleza? Definido isso, eu tenho dois tipos de atrito, estático ou dinâmico. O dinâmico também pode ser chamado de atrito cinético, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui o seguinte, quando é que o atrito vai ser estático? Quando eu tiver sem escorregamento, ou seja, o caso do celular ali sem escorregamento, beleza? O que acontece? O atrito estático, sem escorregamento, ele é variável, ele não tem um valor fixo. Ele pode assumir qualquer valor mínimo entre 0, força de atrito estático, até um valor máximo que seria um coeficiente de atrito, que é uma característica da superfície, vezes a força normal, beleza? Esse é o valor máximo, tranquilo? Segundo tipo de atrito, um atrito dinâmico. Se eu pego a minha prancheta e começo a aumentar muito a velocidade dela, vai chegar uma hora que o meu celular começa a escorregar sobre ela. E aí continua existindo atrito. Só que agora com escorregamento, o atrito é dinâmico. O atrito dinâmico ele não é variável, ele possui um valor fixo. Qual é o valor fixo? Força de atrito dinâmico é igual a um coeficiente de atrito dinâmico, também característica da superfície, vezes a força normal, beleza? Então entendemos essa diferença. Uma outra coisa que precisa ficar claro para nós é o seguinte, o atrito, coeficientes, né? Coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico, eles vão se relacionar basicamente desta maneira. Ou seja, o coeficiente de atrito estático, ele tem que ser maior e no máximo ele pode ser igual ao coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico nunca será maior do que o estático. Faz sentido isso se você pensar o seguinte, pega a estante da sua casa, o guarda-roupa, algum móvel que tenha um peso considerável. É muito mais difícil colocar ele em movimento do que manter o movimento depois, beleza? Por isso, o atrito estático, o coeficiente de atrito estático é sempre maior, no máximo igual ao dinâmico. Fechou? Beleza. Entendemos essa parte. O que eu quero colocar para vocês aqui? Um exemplozinho. Então eu peguei um bloco de massa 8 kg, coloquei sobre uma superfície plana e horizontal. Cuidado, se eu tiver um plano inclinado, você precisa ter muita atenção com a força normal, mas aqui é um plano horizontal. Então eu sei que em todas essas situações aqui, o peso é igual a normal. Eu nem preciso desenhar elas aqui. Na primeira situação, não tem nenhuma força agindo nesse cara. Na segunda, uma força de 10 newtons. Na terceira, 40 newtons. Na quarta situação, eu apliquei 48 newtons para puxar esse cara. Beleza. Eu quero saber como é que a força de atrito vai se comportar em cada uma dessas situações. Vamos apagar aqui rapidinho agora e vamos olhar o seguinte. Sempre que você souber, você nem precisava das 4 situações, mas sempre que você tiver essas informações, a dica que eu dou para você é calcule a força de atrito estático máximo. Ela vai te ajudar muito. Dá uma olhada. Então, a força de atrito estático, o valor máximo que ela pode ter é o quê? É o coeficiente de atrito estático, que vale 0,5, que é a mesma coisa que meio
Eu vou desenhar aí um dos bloquinhos para ficar claro que eu tenho aqui, ó, agindo para baixo o peso, eu tenho aqui para cima a normal, o peso é igual a normal. Lembrem, o peso também é o produto da massa pela gravidade. Massa 8, lembrem-se, na Terra a gente vai aproximar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu sei que o peso desse cara é 80, a normal é 80, tá aqui. Qualquer número multiplicado por meio é metade. Quer dizer que eu descobri que a força de atrito estático máxima que esse cara pode me fornecer essa situação é uma força de 40 newtons. O que significa isso? Que quando eu não estou aplicando força nenhuma, nesse caso aqui, a força de atrito é zero. E esse atrito é do tipo estático. Na segunda situação, quando eu aplico 10 newtons, eu tenho que pensar o seguinte: 10 newtons não é suficiente para vencer os 40 newtons do atrito estático máximo. Ou seja, eu tento com 10, o atrito pode me responder até 40. Quer dizer que ele responde com os mesmos 10 aqui embaixo, a força de atrito vale 10 newtons nesse caso, e o atrito continua sendo o quê? Estático. Fechou? Então aqui eu ainda continuo em equilíbrio. Melhor do que o FAT é eu colocar os 10 newtons. Terceira situação, apliquei 40. Aqui começou a ficar complicado. Por quê? 40. O atrito estático consegue responder, mas ele responde com um valor máximo. Quer dizer que aqui, ó, vai surgir uma força de atrito de 40 newtons, ainda é um atrito estático e ele está no limiar dele, ele está no máximo que ele pode oferecer. Se eu aumentasse mais 1 newton, o atrito não seria mais estático. Na última situação, eu aumentei 8 newtons para dar esse exemplo para vocês. Então é o seguinte, apliquei 48, eu volto e olho aqui. O máximo que o estático pode me oferecer é 40. Quer dizer que a partir de agora o bloco está em movimento. Ele vai começar a escorregar sobre a superfície. E o atrito não é mais o atrito estático. Agora é o atrito dinâmico. Vamos calcular quanto vale o atrito dinâmico. FAT dinâmico. O Mi dinâmico vale 0,25, 1/4. A normal continua sendo igual ao peso, 80. Então, para essa situação aqui, ó, força de atrito dinâmico vale quanto? 20 newtons. Então, reparem que aqui a força de atrito que passa a agir sobre esse cara é de 20 newtons. Por que que isso é importante? Porque você pode olhar para mim e falar, professor, não entendo. Se eu aumento a força sobre o bloco, a força de atrito diminui. Ela diminuiu simplesmente porque ela deixou de ser estática e passou a ser um atrito agora dinâmico. A partir dos 40 newtons, esse cara começou a escorregar. Graficamente, como é que a gente representa esse cara? Desta maneira aqui. Então, para esse exemplo que eu dei, quem é a força de atrito estático máxima? Repara uma coisa, ó, toda essa parte crescente aqui é um atrito do tipo estático. Aquela outra parte é um atrito do tipo dinâmico. Então, repare, o valor máximo que esse cara pode atingir é o quê? Seria 40 newtons. Nos 40 newtons, eu estou exatamente nesse limiar, aplicando uma força sobre o corpo também de 40, e eu estou no que eu vou chamar aqui de iminência de movimento. Se eu aumentasse essa força em qualquer quantidade, por menor que seja, o iniciamento se escorrega e o atrito passa a ser esse cara aqui de baixo, que é um atrito dinâmico, e aí a força de atrito cai para 20 newtons. Mesmo que essa força aumente para 50, 60, 70, 80 ou assim sucessivamente. Beleza? Entendemos os tipos de atrito, entendemos como funciona, dei um exemplo, falamos graficamente. Beleza? Essa foi a dica rápida de hoje.